Vai dar uma merda. Eu desaprendi a fazer vídeo, meu Deus do céu. Tá uma merda. Mas, tipo, o que eu quero falar do Better Call Saul? Better Call Saul, gente, tá aí uma das séries das minhas favoritas da atualidade. Eu amo esse universo criado pelo Vince Gilligan, sabe? Eu amo Breaking Bad. Comecei tarde no Breaking Bad, comecei naquele atozinho da 5ª temporada, quando o Hank vai lá no banheiro, descobre lá, pega o diário do Gale e tal. E eu acho que o Better Call Saul é o exemplo do prequel bem feito. Porque, tipo assim, a gente vive nesse mar de conteúdo hoje em dia e toda hora alguém inventa de contar uma história explicando alguma parada. A gente acabou de ter o Kenobi, né? Que é meio um prequel, meio sequel. Então, tipo assim, isso toda hora surge. Mas eu acho que o Better Call Saul, ele faz tudo correto de como você conta uma história que aconteceu antes. Porque é difícil você trazer um argumento que justifique, né? E eu acho que num primeiro momento, o Better Call Saul até passa uma ideia errada de série pra quem veio do Breaking Bad. Porque tipo assim, pô, vou ver o quê então? Vou ver esse cara aqui fazendo os trambiques, que ele é divertido, é engraçado e tal. Mas será que isso sustenta uma série inteira? E aí eu não sei se era medo deles, ou tipo, eles pisaram na bola mesmo, de tipo, já no começo do Better Call Saul, botar ele ali fazendo golpe, dando ali um esquema pra pegar aquele casal lá de otário e tal. Ele já faz a introdução do Tuco no primeiro episódio. Eu acho que ele já seta uma expectativa errada do que a série vai ser. Porque quando você tá falando de um prequel, o prequel não é exatamente sobre você contar, explicar como o Saul conseguiu os celulares, passou a usar os celulares lá descartáveis, como é que ele começou a usar aqueles externos, o que aconteceu pra ele virar o Saul Goodman. Isso acontece na série, óbvio, mas de uma forma orgânica, de uma forma natural, de uma forma pouco a pouco. Next! Welcome! Não dá pra comparar uma série de 63 horas com, sei lá, um filme de 2 horas. Mas, porra, você vê um filme tipo o Han Solo, onde, sei lá, num espaço de uma semana, o cara conhece o Chewbacca, conhece o Lando Calrissian, consegue a Millennium Falcon, consegue a pistola, consegue o nome dele, tipo, puta que pariu, sabe? I hate you. Oh, no. Porque a primeira lição do Better Call Saul, na real, a gente tem que se importar com esse protagonista. E o Saul era um coadjuvante na história do Walter White, sabe? Ele era engraçado porque ele aparecia esporadicamente, mas como vai ser pra você investir, você torcer pras coisas que vão acontecer com esse cara? Porque se a gente não fica naquela coisa, naquela interesse de saber o que vai acontecer com aquele personagem, se a gente não se importa com aquele personagem de alguma forma, a narrativa, ela totalmente desmorona, sabe? Então é interessante porque a primeira coisa que eles fazem é justamente trazer todo um elenco de apoio pra suportar ali esse cara e a gente passar a conhecer quem é esse Jim McGill. Porque a linguagem que o Vince Gilligan estabeleceu, e aí o Peter Gould faz aqui nessa série, né? É o que eu chamo de slow burn. Ele vai queimando aos poucos, sabe? Então às vezes você tá vendo o episódio, parece que nada tá acontecendo, semana a semana, mas se a gente aprende do Breaking Bad, pra coisa ter o efeito que tem quando explode, é porque a gente tem aqueles momentos de calmaria. Pra gente simplesmente do Walter, a Skyler e o Walter Jr. tomando café, sabe? I would put them up against any current band you can name. You wouldn't know any current bands. É da Kim e do Jimmy fumando. É da relação do Howard com o Chuck. É a relação do Chuck lá, com aquele problema dele lá com a eletricidade. E o próprio Jimmy. Porque, tipo, meio que a vida é assim. As coisas não acontecem tão rápido. Não acontece tanta coisa, né, no mesmo dia, na mesma semana da gente. As coisas são mais espaçadas. Essa realidade, esse realismo que é trazido pra série, faz aquilo ali tudo se tornar tangível. Tudo se tornar real. E a gente acreditar que a gente tá realmente vendo pessoas e vidas e, sabe, aquilo ali. Por isso que o nosso investimento emocional a longo prazo é muito maior. You kill my brother and you say you're sorry? E exemplo disso que eu tô falando, dessa linguagem que permeia a série inteira, você vê desde a primeira temporada, quando ele vai dar o golpe lá com um amigo, aí você acha que, mano, o que tá acontecendo aqui? Pum, um amigo morre, sabe? Lá naquela máquina de Xerox, ele faz aquele negócio pra salvar a Kim, e aí o Chuck vai reclamar, e aí tem toda uma situação. A própria cena do tribunal, do julgamento, que eu acho um dos momentos mais fodas da série, tipo, ele só é impactante da forma que é aquele discurso do Chuck, porque a gente viu todas as pequenas interações com eles antes disso, sabe? Couldn't keep his hands out of the cash drawer. But not our Jimmy. Couldn't be precious Jimmy. É muito foda aquele ataque na casa do Lalo, de um ponto de vista de ação, sabe? Mas, pra mim, uma cena que é tão emocionante quanto talvez até mais, é ele simplesmente sentado no sofá pedindo pro Jimmy contar a história lá de como ele foi buscar o dinheiro. Tipo, a cada tell me again, era tipo, mano, meu coração, eu tava já ali mexendo a pressão, porque tava foda, maluco. Tell me again.
O Breaking Bad era até pior nisso, né? Porque ele ainda na parte de cinematografia, ele fazia uma parada bem realista e pé no chão, e a câmera na mão, e sem grandes movimentos, sem enquadramentos muito sofisticados. Eles vão fazer isso mais para as temporadas mais seguintes. E o Better Call Saul, desde sempre, a cinematografia dessa série, eu acho um desbunde. Eu, inclusive, vou deixar aqui, recomendar aqui na descrição o link lá da minha thread no Twitter que eu fiz durante essa temporada inteira. Se você não viu lá, eu fazendo Better Call Saul Perfect Shots, os shots que eu achava mais lindos dessa série, porque ele mistura umas composições e uns ângulos diferentes de como você filmar uma cena, muitas vezes não fazendo vários cortes ou fazendo vários setups quando são a mesma pessoa falando e a câmera parada ali, é uma coisa do cinema noir, da iluminação super contrastante, né? Aquelas luzes bem marcadas, as sombras bem marcadas, aquela coisa bem dramática. Ele pega coisa do cinema asiático, tipo, muitas vezes tá ali o frame e ele não vai cortar, pra você totalmente focar no diálogo, sabe? Focar naquelas interações. Tá tudo bem fazer fanservice, contanto que ele faça sentido na história que você está contando, né? E a gente acabou de ver isso aí, a gente vem dizer porrada, eu acho que é o maior erro que essas produções atuais fazem. O gente acabou de ver isso no Kenobi, que tipo, às vezes você quer botar ali a referência, aquele personagem que a gente gosta, aquela coisa que a gente que acompanhou e prestou atenção no detalhe, né? Quase falando de fã pra fã, não tem problema nenhum. Mas ela tem que fazer sentido pra história, né? E não parecer que você simplesmente tá querendo gastar tempo pra enganar e me ludibriar, porque você não tem substância nenhuma. E aí, eu vou confessar que isso me incomodou pra caramba no momento ali, principalmente da terceira temporada, onde eu acho que a série ficou focando muito no Mike, né? Focando muito ali naquela coisa dele, quando eles trazem o Gus de volta, né? E aí eu fico assim, tipo, caramba, mano, beleza, mas eu quero ficar interessado ali, eu quero ver a história do Jimmy, como ele vai virar o Saw. E aí quando eu fui rever a série toda antes de estrear essa temporada, você vê que a coisa faz muito mais sentido, porque obviamente ele tem que desenvolver a relação do Mike também, trazer o Mike como esse co-protagonista, como é que esse cara, né, ele fala que ele era um ex-policial no Breaking Bad, então como é que ele vira ali o capanga ali do puta criminoso e tal, sabe? Então porra, no Breaking Bad a gente tem aquele episódio do Half Measures, onde ele conta a história pro Walt do que era uma meia medida, e ele nunca mais vai tomar uma meia medida, e ele volta a explorar esse personagem de, sabe, como essa persona foi criada, né? De onde é o passado desse cara. E até estranho ver ele no começo da série trabalhando ali naquela catraca lá ali, né? Ao momento que a série vai começar a desenvolver o passado dele, de quando ele recebeu a primeira propina e como isso virou uma bola de neve, né? Como a coisa que essa obra inteira fala, como a coisa de consequência, a ação gera uma reação, né? Chemistry is the study of matter, but I prefer to see it as the study of change. De trazer a questão do Gus, e num primeiro momento me estranha muito, porque é um Gus que, obviamente, o Giancarlo Esposito tá mais velho, né? Mas a gente tem que acreditar que ele é mais jovem aqui, e que ele é um pré-Gus que a gente conhece no Breaking Bad, sabe? E ele usar um tempo pra desenvolver, quase como paralelo do Walter White, essa persona arrogante, confiante, do super criminoso, sabe? Isso no caso, obviamente, da relação dele ali com os Salamanca, que a gente já tinha do Breaking Bad, mas trazendo o personagem incrível vivido pelo Tony Dalton na forma do Lalo. Eu acho só que às vezes eles pesam um pouco na mão do Lalo ser quase um super-herói e conseguir fazer... Tipo, quando ele vai aquele episódio pra ir na Alemanha, aquilo ali eu falei, mano, aquilo é um pouco forçado de barra demais. Mas tudo bem, o cara em si eu acho fantástico, sabe? Mas é estranho, sabe? A gente que tem essa mítica no Gus, né? Quase como se fosse um Darth Vader, assim, de tipo, ele ter atitudes muito mais humanas, muito mais passionais aqui na série. Acho que principalmente no momento onde você tem o detalhe das duas casas, o lance dele andar com colete à prova de balas, andar com armado, e ele tem as coisas meio de toque, quando ele não sabe o que o Lalo tá fazendo, sabe que o Lalo não morreu, mas não sabe onde é que ele tá. É estranho no primeiro momento assistir, porque a gente tem essa mítica criada nele, sabe? Então assim, mesmo que eu não seja ultra fã da solução, de como ele acontece naquele tiroteio, alguém deixou uma arma do lado ali do tratorzinho ali, tipo, é meio forçada de barra, mas tudo bem. Um acha que ele acertou bem na cagada, ele também toma uma porrada de tiro. É quase o I won no final da 4ª temporada do Breaking Bad. O Mike dá quase uma bronca nele, fala, mano, como é que você fez essa porra aí? Você tem... Olha a bosta, você poderia ter dado uma grande merda. E ele vira e fala, poderia. This could have gone down a whole lot different. It could have. E ele levanta e vai embora, e é muito foda, mano. Que é nesse momento, o Gus que a gente conhece no Breaking Bad tá formado, sabe?
E é maravilhoso porque outras obras não fariam isso, mas aqui os caras até se dão ao luxo de perder tempo, entre aspas, de mostrar ele indo lá naquele chateau, naquele restaurante ali, e vai tomar um vinho e tá ali meio flertando com o sommelier, e sabe, e aquela coisa, um lado do Gus que a gente nunca viu antes, um lado humano dele, sabe? Que eles já tinham explorado antes na questão da vingança, né? Foi assim que ele tava tentando convencer o Mike a comprar a ideia dele, a coisa que a gente conhece lá do Max no Breaking Bad também. E aí, num dado momento que ele meio que quase que lembra o que ele tinha que fazer, qual era a missão dele. E é foda porque ele dá muita substância pra esse personagem que a gente vê no Breaking Bad, sabe? Então você vê quando um prequel é bom, quando ele melhora a obra original. Essa maior substância pros personagens que a gente vê no Breaking Bad, mas também de como ele trabalha esses personagens que a gente só conhece nessa série. E pra mim é fascinante quando ele pega e enterra o Lalo e o Howard dentro do laboratório que a gente acompanha. Mano, é muito foda, porque agora não tem como você não ver Breaking Bad e você pensar nessa porra que rolou lá no Better Call Saul, sabe? O foco não pode ser sobre o que a gente já sabe. Quando a gente fala então da personagem da Kim, é o maior exemplo disso que eu tô falando, de como é importante você adicionar elementos novos na história. Porque se a coisa virasse só sobre qual é o destino, o que vai acontecer com o Mike, será que ele vai morrer ou não? Se o Gus vai morrer ou não? Se o Jimmy vai morrer ou não? Tipo, tem que ser sobre a circunstância, como é que ele vai sair daquela situação. E no caso da Kim, a gente ficou de tipo, mas todo mundo tava especulando, tipo, será que ela vai morrer ou não? E eu fui um desses caras também que tava assim, porra, será que eles vão matar a personagem ou não? Embora eu achava que se você usar a morte dela, o trope dela morrer pra motivar o Jimmy, a pirar total, eu acho que é uma parada mega batida e bom que os caras foram pra uma solução simples, sabe? De tipo, a relação desses dois personagens sempre foi essa coisa meio autodestrutiva, sabe? De tipo, um permitir o outro liberar seus piores lados, as suas piores versões. Então, a Kim era essa personagem que toda hora ela queria se vestir de uma coisa que ela não era, essa advogada com rabinho de cavalo e não sei o que, eu vou fazer, mas tem hora que eu gosto também da bagunça, eu gosto também de dar um golpe e de brincar com fogo aqui e ali, e aí a própria ideia do lance da Sandpiper envolvendo Howard vem dela, sabe? Que o próprio Jimmy fica assim, tipo, você tem certeza que é isso que a gente vai fazer? Você tem certeza que a gente vai por esse caminho? Não tem como voltar. Então, quando dá a merda inteira e acontece o que acontece com Howard, tipo, a culpa dela é do tamanho de um caminhão, sabe? Então, é interessante, eu acho que a cena, inclusive, de simplesmente da separação deles e ela ir embora e abandonar, né? Ela se fechar num casulo quase, abandonar esse lado da advocacia, ela gostava de fazer aquela coisa do pro bono, de ajudar a galera, mas fala assim, não, eu tenho que me fechar completamente e jogar essa minha persona, esse meu lado, sabe, no fundo do baú. Eu acho foda a transição de você ter aquele shot atrás do Jimmy e você não vê o rosto dele, você consegue ficar só imaginando o que ele tá pensando ali, e eles trocam pra você ter lá ele já como Saul Goodman naquela cama giratória. Então, assim, enquanto a Kim, ela se fecha, o Jimmy, ele simplesmente abraça o capeta, ele libera aquilo de forma completa, sabe? O lance da gente ver a casa dele, uma coisa que a gente nunca parou pra pensar, né, quando a gente viu Breaking Bad, né, do cara ter uma mansão com todos aqueles toques de Grécia Antiga, de Roma, sei lá, sabe? Como se ele fosse um imperador, entendeu? Tudo no mármore, tudo num mau gosto, numa extravagância absurda, sabe? Se tem um dos maiores atestados do talento dos roteiristas dessa série, é justamente você parar pra pensar que quando a gente começa o Better Call Saul, a parada que a gente mais quer ver é o Jimmy agindo como Saul, e tendo as atitudes dele, dando os trambiques, fazendo aquela persona, aquele cara que a gente adorava ver no Breaking Bad. E conforme a série avança e quando a gente chega nessa sexta temporada e no final da jornada, eu não sei você, mas eu acho que pra mim era a última coisa que eu queria ver dele, sabe? Porque eu tinha me afeiçoado tanto ao Jimmy, comprado tanta história dele, esse momento onde ela abandona ele, você tem essa transição pra você ver, você tem um momento, sei lá, são 10 minutos, 5 minutos de episódio, onde é só ele numa verborragia falando no telefone, e que você termina meio, sei lá, sentindo meio sujo, meio podre, assim, sabe? Você fala, caraca, que bagulho triste, entende? A cena onde ela vai lá levar os papéis de divórcio e ele age com completa indiferença, de que ele pergunta sobre onde ela vai morar, não importa, tem uma boa vida e vai, sabe? This guy, any good? When I knew him, he was. Maior atestado de tristeza pra você que acompanha essa história e comprou a relação desses dois personagens, entendeu? E meio que entende que aquilo ali, aquela situação que a gente curtia tanto no Breaking Bad, não era exatamente a situação que aqueles personagens almejavam, sabe? Isso eu acho que é um atestado de bom texto.
Mas é aquele negócio, o Better Call Saul, e assim como o Breaking Bad, eles não são séries pra galera que é ansiosa, pra que a resposta logo. Ela te recompensa se você realmente investe a longo prazo. E se você parar a pensar em toda a parte do Gene, né, que foi uma puta jogada bacana de começar o Better Call Saul com o que aconteceu depois do Breaking Bad, sabe? Você ter 2 timelines de história e a cada primeira cena de primeira temporada você ter aquele momento em preto e branco dele em Nebraska, dele vivendo aquela vidinha mais ou menos, tudo mais. Que é uma parada que eu acho que só quando você revê a série toda e faz uma maratona tudo completo, fica legal você ver o arco, sabe? A parte que me intrigou deles jogarem, ficar você ter ali no final, no episódio 8, né, onde você praticamente conclui Better Call Saul, e aí você vai pra algo que é um epílogo não só do Better Call Saul, mas como do Breaking Bad também. E o que vai acontecer desse personagem? Dele rapidamente conseguir construir um novo império, dele rapidamente conseguir construir um novo esquema, e rapidamente ele conseguir ter novos asseclas, sabe? Mas eu acho que o fator mais irônico é você ver um cara que teve toda aquela situação com as coroas lá da Sandpiper lá, fazia o bingo, né? Em algum momento ele achava que ele ia se focar em lei para seniors, né? Tipo, ser uma coroa que entrega ele, ser uma coroa que ele achou que facilmente ele enganou ela, que era uma bobona, ela ser a pessoa que desmascara ele. Eu acho que a cena onde eles confrontam e você vê que o Jimmy chega num ponto de agressividade que eu acho que como a gente viu acontecer com o Walt, né, naquele momento no episódio do Ozymandias lá, quando ele enfrenta a Skyler e o Walter Jr., você quase chega um momento e fala assim, mano, eu entendo a tua dor, eu entendo essa tua jornada, mas longe demais. Agora você volta. Você não vai cruzar essa linha, sabe? E felizmente, o Saul, assim como o Walt, eles não cruzam essa linha. There's a criminal standing in my kitchen threatening me. He's a wanted man and his name is Saul Goodman. É um talento dos caras, dos roteiristas em contar essa história envolvente, mas e do talento dos produtores de atenção aos detalhes na série como um todo, né? E eu acho que esse elemento do time travel, né, do H.G. Wells, do livro do H.G. Wells, de costurar nesse último episódio, não só o episódio lá onde ele vai buscar o dinheiro no deserto, de você trazer o Walt e o Jesse de volta, sem ser esse fanservice barato, como eu falei, mas de você adicionar mais camadas a ambos os universos, sabe? Tipo, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria? O que você mudaria? That's it, buddy. What else? Nothing you change. Mas o interessante no caso do Jimmy é que ele não tinha um arrependimento, né? Ele até o Mike zoa, né? Você só voltaria só por causa de dinheiro? É só sobre dinheiro mesmo? O lance dele, não sei se era exatamente o dinheiro, né? Eu acho que a jornada dele todo na série, dele querer fazer uma parada certa, dele querer ter uma parada digna, e você ter pessoas à volta na vida dele o tempo todo apontando o dedo e falando, não, você é isso, você é aquilo ali, não, você tá tentando fazer isso aqui, mas isso é só fachada. Você não engana ninguém, sabe? Eu acho que o maior retrato disso é o post da segunda temporada, que você vê onde ele tá simplesmente cruzando uma rua, mas a rua tá mais inclinada. A coisa é mais difícil, sabe? Então, assim, até o diálogo que eles colocam com o Chuck, foi muito legal ver o Chuck de volta na série, dele dá quase uma passada de pano, entre aspas, a persona dele virar o Saul. They deserve a vigorous defense like any other client. Tô aqui meio cruzando essa linha, mas o crime realmente que eu cometi de verdade foi ter ajudado o cara a construir o império de metanfetamina dele, e sem mim nada disso seria possível. O que é uma puta parada de ego, igual do Gus, igual do Walt, sabe? Olhando, né, a obra como um todo, não é como se o Jimmy, quando ele era como Gene, né, e vivia aquela vidinha mais ou menos, o problema dele, acho que não era exatamente a vidinha mais ou menos. O problema dele era não viver quem ele realmente era, ou usando as capacidades que ele realmente tinha. Durante a série inteira, ele tem a síncope lá dele tá vivendo aquela vida. Quando ele fica preso do lado de fora lá que ele vai jogar o lixo, ele escreve, né, só SG esteve aqui e tal. Então, eu acho que quando ele vai no tribunal e ele assume as coisas que ele fez e tem aquela tão singela troca com a Kim, que a câmera deixa, não é, fazendo aquele zoom in no rosto dos dois, só dele se olhando, ela, tipo, simplesmente vendo aquele cara que ela se apaixonou de volta, sabe? E no caso dele, de novo o negócio da máquina do tempo, não é voltar no passado e corrigir essas coisas, né? Eu sou a obra da circunstância, eu sou a obra de tudo que eu vivi que me trouxe até aqui, sabe? Então, no caso dele, é tipo assim, é mais... Ele prefere continuar vivendo aquela vidinha mais ou menos, mas nesse caso na prisão, que é a mesma coisa, inclusive a série faz esse visual storytelling, né, de fazer os mesmos frames, mas nesse caso é ele de verdade, entendeu? É a pessoa que ele realmente é, e tipo assim, olha, eu fiz o melhor que eu pude fazer com as ferramentas que eu tinha contra todas as circunstâncias, sabe? Tiger don't change his stripes. Me lembra
muito esse final da série, a frase do que o Sawyer falava no Lost. Tipo, que você não vai mudar as circunstâncias, ou não vai mudar quem você realmente é ou o que você realmente fez. O que você pode fazer é lidar com aquela situação, entendeu? Da melhor maneira que você pode. Beleza, eu vou ser preso, eu vou estar numa sentença aqui de 80 cacetada anos, mas eu assumo realmente que eu fiz, o Império do Alto aconteceu por minha causa, ele poderia inventar aquela história, pegar uma sentença de 7 anos, se livrar, mas ele, não, foi essa porra que eu fiz aqui e eu prefiro apodrecer aqui dentro desse jeito e daqui dentro eu vou fazer o melhor que eu posso, né? Ele sempre fala, tem que ser o melhor bom comportamento, não sei o quê, mas pelo menos é quem eu sou de verdade. Mr. Goodman. Sit down and stay seated. Não mais Saul Goodman. My name's McGill. I'm James McGill. O Quentin Saul Goodman foi embora e ele volta a ser o seu Jimmy. E você vê, mais uma vez, o brilhantismo da cinematografia dessa série, o brilhantismo do storytelling visual que a série faz. O único ponto de cor na vida dele é aquela pequena fagulha que une ele e a Kim de volta. Ele tá preso, mas a Kim pelo menos volta a respeitar ele, volta a admirar ele, volta a eles pelo menos terem uma conexão, que era o que dava certo propósito na vida dele, é o que a gente viu pelo menos na série inteira, sabe? Pra mim, esse frame lateral e esse mar entre eles, basicamente, é tipo de partir o coração. É aquela coisa, não é que ele não deveria ser preso, não é que ele deveria passar incólume sobre tudo isso que aconteceu, porque ele fez bastante merda, mas a gente, como a gente acompanhou essa história, assim como o Walt, sabe? A gente empatiza com ele. Assim como a gente empatiza com o Gus, sabe? Porque a gente sabe tudo que ele passou lá pelo Salamanca, como ele perdeu o Max, aquela história toda. Isso é que faz boas histórias, é por isso que esse universo criado aí pelo Vince Gilligan, comandado pelo Peter Gould, foi fantástico. Better Call Saul, Breaking Bad, é o caminho. Mas você vê que no final, o Better Call Saul, por incrível que pareça, é quase uma história de amor, sabe? E histórias boas é assim, quando ela te surpreende, ela é melhor do que você esperava, sabe?